voltar aqui à nossa estrutura, só para voltar a falar nesse assunto, a estrutura dos órgãos, né, institucional, a estrutura institucional da União, ela conta com diversos órgãos. E aqui o slide, ele dá só um apanhado super geral, só mesmo por alto. E a gente falou aqui na última aula, né, que ainda que a União Europeia não seja um Estado, ela tem um esboço, né, ela tem ares de divisão de poderes, né, ela apresenta aqui uma certa divisão de poderes, sendo que o poder executivo, ele surge na figura do Conselho Europeu, que é o órgão político, o Conselho Europeu, que é aquela reunião periódica dos chefes de Estado ou de governo, que se encontram periodicamente e tomam decisões políticas dos rumos da integração, e o Conselho é, então, formado pelos governantes, Olaf Scholz, no caso da Alemanha, e seus colegas, né? E temos também o, o nosso presidente do conselho, que é o Charles Michel. Ele é belga, né, mas ele não representa a Bélgica. É claro que todos os funcionários da União têm alguma nacionalidade de algum membro, né, algum Estado-membro. Mas a Bélgica, no Conselho, ela é representada pelo chefe de Estado belga. E ou chefe de governo, né, provavelmente. E mas a figura do presidente, ele preside o órgão, ele atua como funcionário da União Europeia no órgão. E ele tem um mandato, ele é eleito por 2 anos e meio, e, ou seja, é uma função independente do governo do estado de onde ele tem procedência. Bom, e a Comissão Europeia, ela também é poder executivo. Ela é um grande aparato, né? Ela conta com mais ou menos uns 35 mil funcionários, né? Como seriam servidores públicos. A União Europeia tem mais ou menos 40 mil funcionários, e só a grande maior parte desses funcionários, né, estão na comissão. Né? A comissão é mesmo um órgão imenso, ela é dividida em vários departamentos, em vários setores, ela tem as direções gerais, as direções gerais responsáveis por matérias que são competência da União, né, suas diversas áreas de atuação, então tem agricultura, energia, direito concorrencial, comércio, né? É como se fosse assim, os ministérios, né? A praça de três poderes, mais ou menos, ali a esplanada dos ministérios, para quem conhece Brasília, é como se fosse assim, essas direções gerais, elas representam as áreas, cada uma delas, as áreas de atuação. E além disso, a União tem diversos outros órgãos, serviços de tradução, né, bastante gente mesmo, uma estrutura bem ampla. Ela também tem uma atuação na área internacional, né, da União. A União Europeia tem personalidade jurídica de direito internacional público, como nós vimos na última aula. Ela faz acordos, né, e se for acordo comercial, é competência dela, da União, né, então a União cabe à comissão essas negociações de tratados comerciais, por exemplo, com o Mercosul, com o Canadá, né, que são coisas aí atuais. Existe um serviço diplomático mesmo da União Europeia, também alocado aí na comissão, na estrutura da comissão. A União Europeia tem representações em vários lugares do mundo, inclusive em Brasília mesmo, há uma representação da comissão, e o alto representante de negócios estrangeiros, ele é como se fosse, ele é o chefe
dessa parte diplomática, ele além de participar, além de poder participar de reuniões junto ao Conselho, ele é vice-presidente da comissão. A comissão tem alguns vice-presidentes, e ele é um deles para assuntos de política externa, principalmente assuntos de política, de defesa, assuntos ligados à defesa e à segurança. Muito bem, e atualmente essa função é desempenhada por um espanhol, ele é, o Borrell, ele é catalão, na verdade, né? É nacionalidade espanhola. A presidente da comissão é a Ursula von der Leyen. Para quem não sabe, ela é uma política alemã, ela foi ministra de Estado no governo Merkel, como a Merkel ficou no governo muitos anos, né? Ela foi ministra da Família, foi ministra da Defesa, que é um cargo muito importante na Alemanha, ministra do Trabalho, né, também muito importante, e ela então foi eleita para a presidência da comissão em 2019, faz pouco tempo, o mandato de 5 anos. Bom, gente, então, seguindo, aí temos, então, esse aqui é o nosso poder executivo, né, e cabe à comissão também uma função muito importante, é a iniciativa legislativa, tá? Bom, e o poder legislativo, né, o que seria aqui o poder legislativo, ele é também bicameral, a exemplo, a semelhança do Brasil, né? Então nós temos aqui o Parlamento Europeu, o tratado prevê 751 assentos, 751 parlamentares, que são divididos de acordo com a população de cada país. Então, por exemplo, Malta, que é o menor país, tem 6 parlamentares. A Alemanha, que é o maior, país mais populoso, tem 96. Né? Então, aí já dá para ver daqui que a Alemanha está mal representada, na verdade, né? Porque Malta tem uma população de 500 mil habitantes e a Alemanha 80 milhões, né? Um pouco mais de 80 milhões. Então, é claro que o voto de cada alemão vale muito menos, né, do que o voto do eleitor em Malta. Mas há um mecanismo de compensação nesse tipo, no processo legislativo, há um mecanismo para se compensar essa falta de representatividade, né? Então, nas decisões, né, nas deliberações do parlamento que necessitam de maioria qualificada, há uma dupla maioria. Então, assim, a decisão tomada, ela tem que corresponder a 55% dos Estados-membros e 65% da população total da União Europeia. Então, é muito difícil você alcançar a maioria necessária só com um país pequeno. Então, tem que haver uma representatividade também da população em geral. Então, essa é uma forma de compensar os estados menos populosos estarem mais bem representados do que os estados menos populosos. Bom, isso então vocês veem aqui que é uma espécie de parlamento bicameral, né? Enquanto os membros do parlamento eleitos diretamente nos Estados-membros, as eleições ocorrem nos estados, não é que todos os 300 milhões vão para Bruxelas votar, né? Não, né? Você vota na sua casa, diretamente para o parlamento, né? Agora, os membros do conselho, o conselho é muito importante também como órgão legislativo. Aliás, ele era o órgão legislativo originário e somente pouco a pouco, no decorrer da integração, é que o parlamento foi ganhando mais direitos, né? Mais competências, e o conselho é formado por membros dos governos. Então, é uma espécie de Parlamento Europeu, que seria aqui a Câmara dos Deputados, né, os representantes do povo, dos povos, nesse caso, e o Conselho da União, que é formado pelos representantes dos Estados-membros, como se fosse o Senado, só que um Senado para o qual
cujos membros não são eleitos pelo povo, não, ao contrário do que é no Brasil, que também votamos os nossos senadores, né? Mas só um parênteses, gente, sabe que aqui na Alemanha, o que seria o Senado alemão não é eleito diretamente pelo povo, eles são indicados pelos governos estaduais. Eles também, né, o sistema também é bicameral, mas é um sistema parecido com esse aqui, da União. Então, aqui também então, seriam os representantes dos estados federados da União Europeia, né? Então, são traços de divisão de poderes e traços federativos também, né? Não deixa de ser uma estrutura um pouco federativa. Bom, o Tribunal de Justiça é o poder judiciário, não precisamos nem falar, né? Claro, o Tribunal de Justiça ele tem uma função muito importante no desenvolvimento da integração, no desenvolvimento de princípios fundamentais do direito europeu, né? Desempenhou um papel muito importante. E eu comentei aqui na última aula que o Tribunal de Justiça ele é chamado, né, na doutrina alemã de motor da integração, né? Enquanto que a comissão é chamada de protetora dos tratados. Né? Para quem fala alemão, é Hüterin der Verträge, é a protetora dos tratados. E porque isso também esqueci de comentar, ela não só tem iniciativa legislativa, né, tal, mas ela também pode acionar os estados, ela zela pela aplicação do direito europeu nos estados. Então, existe um tipo de ação que nós vamos ver na sexta-feira, que pode ser proposta pela comissão contra um estado membro que esteja descumprindo algum preceito do tratado. Por exemplo, existe aí uma tendência ruim na Europa Oriental, países, principalmente Hungria e Polônia, que tem governos eleitos democraticamente, mas que vem, nos últimos anos, deixando um pouco os trilhos democráticos, né, tomando medidas que são medidas complicadas do ponto de vista do Estado de Direito e da democracia. Por exemplo, a Polônia fez uma reforma no Poder Judiciário há pouco tempo, e criou um órgão de controle externo do judiciário, nós temos também no Brasil, né? Só que no caso da Polônia, é uma Câmara Disciplinar, os membros, ela é formada por membros que são ligados ao governo. Então, aí ela compromete a independência do poder judiciário polonês, aplicando sanções disciplinares e obrigando juízes a se aposentar, juízes que são contrários, dos que se sabe, né, que são contrários ao governo. Então, é uma situação muito complicada que a Polônia vem passando, e é aquela história, né, desse perigo dos tempos atuais, né, de governos eleitos democraticamente, mas que esvaziam, né, garantias fundamentais, garantias constitucionais, né, tomam medidas que estão no limite ali da legalidade, da constitucionalidade, né. E a comissão, o que tem a ver a comissão com tudo isso? A comissão tem vários procedimentos da comissão contra a Polônia, por causa dessas coisas aí que vem acontecendo. E também a Hungria vem limitando direitos de minorias, mais precisamente do grupo LGBT, ou mesmo medidas de limitação ao poder à liberdade de imprensa, né? Então também são... existe um preceito no tratado que prevê como fundamento da União Europeia a obediência ao princípio do Estado de Direito e a obediência ao princípio de divisão de poderes. Então, a comissão vê nesse tipo de tendência, tanto na Hungria como na Polônia, uma violação ao Tratado da União Europeia.
né, que vincula os estados à obediência desses princípios democráticos e princípios do Estado democrático de direito. Então, uma forma até de controle, né, desse tipo de, ou tentativa, né, de controle por parte da comissão. Tá bom, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta nesse ponto? Bom, isso aqui, então, para quem foi chegando depois, isso aqui é uma recapitulação, tá bom? Da nossa aula, da nossa aula de segunda-feira, coisas que eu deixei de mencionar na correria, coisas que eu pensei, achei por bem repetir um pouco, para ficar também um pouco mais claro. Tá bom? Alguém está com o microfone aberto? Bom, vamos então seguir.